meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia. Graças a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de nós mais uma vez comentarmos a leitura bíblica diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Lição de número 12, que será aplicada próximo domingo, dia 20 de setembro, onde também será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Teremos o título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Leitura diária da sexta-feira. Encontra-se em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 19. Tito, capítulo 2, versículo 4, com o tema o amor, a base do casamento. Para esta leitura estaremos utilizando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida. Me acompanhe, por favor, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Tito, capítulo 2, versículo 4, diz assim: para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Glória a Deus. Meus amados, temos duas cartas paulinas. A primeira carta aos Colossenses, vemos o apóstolo Paulo trazendo, como é de hábito do apóstolo, em algumas cartas, ele tratar a respeito do relacionamento conjugal entre marido e mulher, relacionamento familiar. E na carta a Timóteo, carta a Tito, carta aos Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo tratando a respeito dessa questão de relacionamento conjugal. Porém, capítulo de número 3, versículo 19 de Colossenses, diz: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. A palavra amar, que nós encontramos no texto, na versão mais antiga, encontramos o grego agapate, que é oriundo da palavra ágape. Tem o sentido de afeição ou benevolência. Em outras palavras, o amor, amor incondicional. Quando nós vemos o apóstolo Paulo tratando a respeito desse assunto, o autor da lição, ele pega este assunto e coloca o amor em evidência, dizendo que ele é a base do casamento. Porém, quando nós estudamos durante esse período a lição da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que o casamento ele só tem o êxito de acordo com a determinação divina. Então, o amor que Deus ele permite que o marido ele ame a sua esposa deve ser o amor incondicional, um amor benevolente, uma afeição que traga benefícios ao relacionamento. Então, nós observamos em Efésios capítulo 5, versículo 25, a recomendação do apóstolo Paulo aos maridos: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja é um amor desprovido de interesse pessoal com relação ao ego humano. Porém, observe que Paulo ele continua tratando com os Efésios, capítulo 5, versículo 28, dizendo: assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Logo, o amor, ele é a base para o casamento. Porém, o versículo, ele não termina tratando ainda só como amai a vossa mulher. Não, ele vai um pouco mais além, dizendo assim: não vos irriteis contra ela. A palavra irriteis aqui, ela é traduzida como amargura ou rancor. O marido deve ter o devido cuidado para não guardar rancor da esposa por causa de algo que ela tenha feito ou deixar de fazer. Observe que uma raiz de amargura abre um espaço para Satanás agir. Observe também que Pedro fala desse assunto no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 7 diz assim: igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Para um bom entendedor, não é? Os irmãos já podem compreender que Pedro ele diz assim: amar a esposa é ter entendimento para até na hora da intimidade, não é? Considerá-la como vaso mais frágil, por amor. Capítulo 3, ainda versículo 7, no finalzinho do versículo diz assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o relacionamento conjugal, que ele vai bem na base do amor, ele também vai bem diante de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele pode ter as suas orações impedidas pelo simples fato do seu relacionamento não ir bem, ele não saber tratar bem a esposa, onde o amor não é a base para o seu relacionamento conjugal. O marido que ama verdadeiramente a esposa não terá uma atitude severa nem dominadora. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tito, capítulo 2, versículo 4 diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Na carta a Tito, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo a recomendação para os anciões ensinarem os jovens a serem moderados e para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a serem prudentes e a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. As mulheres mais velhas não devem apenas ensinar as mais jovens a cuidar da casa somente, seja uma boa dona de casa, não, mas também ensina as mais novas a colocar no coração e na mente delas as atitudes espirituais e mentais corretas. Para a esposa, não é difícil sujeitar-se a um marido que a ama. Ela sabe que ele deseja o melhor para ela e não fará coisa alguma para prejudicá-la. Por isso que a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos em amor. Então observe, meus amados, que o amor é a base para um relacionamento conjugal saudável, tanto espiritualmente como
emocionalmente para ambos. Que nós possamos observar esta leitura bíblica diária e aplicarmos a nossa vida, o nosso relacionamento, entendendo que Deus, Ele é o centro da nossa vida. Todo o amor que nós compartilhamos com alguém, nós recebemos da parte do Senhor. Que Deus vos abençoe, vos encha da graça nesta manhã e saiba que o amor é a base do casamento. Deus abençoe.